Iniciando a transmissão, vamos ver se a gente está ao vivo. Muito bom dia. Opa, muito boa noite a todo mundo que está nos assistindo hoje no Eureka Club. Muito boa noite, galera. Aqui quem fala com vocês é o Henrique. O Henrique que fala com vocês está um pouco gripado, um pouco resfriado. Minha garganta está bem sensível. Então hoje eu vou falar um pouquinho menos, um pouquinho mais devagar, talvez para me poupar, mas eu prometo que a aula vai ser boa, tá? Porque se tem uma coisa que eu não abro mão, é de dar uma aula boa, tá bom? Que bom que a Fábio já tá com a gente. Daqui a pouco mais pessoas começam a chegar. O áudio tá bom para vocês, galera? Vocês estão conseguindo me ouvir em alto e bom som? Quem tá chegando aí, vai dando seu boa noite. Eu queria tirar aquela luzinha ali de fundo. Beleza, o áudio está ok, o vídeo está ok. Gente, vocês devem estar percebendo que hoje a aula está um pouco diferente, né? Vocês geralmente me veem, ou veem o Júlio ou o Luiz no meio da tela, assim, né? Tela bem grande. E aí hoje a gente se colocou no cantinho aqui. Eu tô nesse cantinho, na minha caixinha, né? E o resto do slide tá para lá. Por quê? A gente fez slides diferentes hoje. Porque a aula vai ser diferente. E ela vai ter um assunto diferente. E é um assunto que a gente, obviamente, nunca falou antes, porque vocês sabem que todas as aulas do clube são aulas inéditas, tá bom? Quem tá por aí já vai dando seu boa noite. Quem tá chegando agora vai dando seu boa noite também. Vamos conversar, beleza? A aula de hoje vai ser sobre uma técnica super bacana para mudança de comportamento e uma técnica ótima para se usar no início do tratamento com o cliente. Uma técnica ótima para se usar quando você sente que a sua vida está meio desorganizada e você quer meio que entender a sua vida como um todo. Essa técnica é a técnica da matriz da ACT. Aí quando a gente fala matriz, a gente não está falando como a sede principal, né, a matriz da Eureka. A gente está falando matriz no sentido de plano cartesiano. Parece que tem vários planos cartesianos ali atrás, né? Tipo cruzes assim. É uma técnica bem visual. É uma técnica bem simples, mas que, apesar de simples, mostra uma realidade que às vezes é muito difícil de perceber sem um treino. Então, eu digo para vocês de verdade que quem assistir a aula de hoje e aplicar essa técnica altamente visual, altamente mão na massa na sua vida, vai ter insights que não teve antes, tá? Exceto se a pessoa já faz uma terapia como a ACT, né? Oi, Tainá, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui comigo hoje. Já comentei um pouquinho que eu tô com gripe. Mas que eu vou dar uma melhor para não estragar minha voz e também ao mesmo tempo dar uma aula super boa para vocês, tá? Então, mesmo, obrigado por estarem aqui todas vocês. E conforme tiverem dúvidas, vão fazendo perguntas, tá? Pode ser? Então tá combinado. Imagino que daqui a pouco o resto da galera deve começar a chegar, os de sempre. A Juliana, o Marcelo, a Nete. Mas também, se quiserem assistir depois, né? Cada um entende aí do que se encaixa melhor na sua vida. Então tá, vamos começar. Gente, hoje a gente trouxe para vocês uma técnica para visualizar melhor a vida de uma pessoa, especialmente as atitudes que estão movendo ela na direção certa ou na direção errada, vamos dizer assim, tá? Tudo começa, oi Tássia, muito boa noite. Tudo começa entendendo o que é essa tal de ACT. Então, eu vou relembrar vocês para quem não lembra, certo? Vamos lá, a ACT é a terapia de aceitação e compromisso. Em inglês se fala ACT, né? A gente não fala ACT, porque ACT em inglês significa agir,
né? Então já se aproveita da sigla para falar de um verbo. Terapia de aceitação e compromisso. Ela é uma terapia baseada em desenvolver a flexibilidade psicológica com os clientes. Então a galera mais antiga do clube deve lembrar que a gente teve uma aula que era só sobre flexibilidade psicológica e que ao longo de 6 ou 7 aulas a gente aprofundou o nosso conhecimento na ideia de flexibilidade psicológica. Calma, vocês não vão precisar lembrar de tudo para entender essa aula, com certeza. A gente sempre pensa também em quem recém está chegando. Mas só para dar uma revisão para vocês, terapia de aceitação e compromisso é uma das terapias contextuais, ou seja, terapias de terceira geração da terapia cognitivo-comportamental, que são a base do trabalho aqui na Eureka. Por que é importante a gente falar de terapia de aceitação e compromisso? Porque é uma das coisas que a gente mais usa como referência para criar todos os vídeos, todas as aulas, todas as jornadas. E por que a gente usa de referência? Porque a gente acredita no poder que essa terapia tem, a terapia de aceitação e compromisso, né? Também chamada de ACT. A Tainá disse que não entende, não sabe o que é insight. Tainá, deixa eu te esclarecer. Insight é quando você vai raciocinando sobre uma ideia e aí te vem assim na cabeça uma revelação, ou um jeito de pensar que você nunca tinha pensado. Acende a luzinha. Isso é um insight. É quando você descobre, refletindo, descobre, revela, tem uma visão de algo legal. Então é quando você tem um momento eureka. Um insight é um momento eureka. Deu para entender, Tainá? Beleza? Tranquilo. Vocês que assistiram às aulas de flexibilidade psicológica lembram que esse conceito não é um conceito muito fácil de explicar, né? A ideia da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, é que, diferente da terapia cognitiva, que foca muito em modificar os seus pensamentos, modificar o jeito como você interpreta a realidade, para que com pensamentos saudáveis você tenha comportamentos saudáveis, a terapia de aceitação e compromisso é diferente. A terapia de aceitação e compromisso, em vez de tentar duelar com os pensamentos para dobrar, modificar os pensamentos à sua vontade, então eu vou discutir com a minha mente para que os pensamentos vão embora ou que eles mudem, a terapia de aceitação e compromisso é totalmente diferente. Ela fala assim, não, a gente não tem que discutir com os nossos pensamentos. A gente tem que aprender a não dar poder para eles. Então, o problema não é que você está pensando de um jeito saudável ou não saudável. O problema é que você está deixando que os seus pensamentos controlem as suas atitudes. E isso é bom isso é ruim de qualquer jeito, né? Então, enquanto a terapia cognitiva tem um foco em modificar o jeito como você interpreta a realidade, a terapia de aceitação e compromisso tem o foco em não permitir tirar o poder de controle dos pensamentos. Então, na terapia de aceitação e compromisso, você aprende a usar técnicas como metáforas, como folhas no riacho, como imaginar que a sua mente é um riacho em que folhas, que são pensamentos e sensações, correm e que você não é as folhas, você é a pessoa que está observando essas folhas passarem. Ou você é uma pessoa dentro de um quarto e do lado de fora do quarto passam carros e esses carros são como os pensamentos que vêm e vão. Você não é os carros, você é essa pessoa que observa da janela. Várias metáforas para explicar para o paciente que, ei, você não precisa estar pensando a coisa certa para fazer a coisa certa, como é a defesa da terapia cognitiva. Não, você tem que mudar o seu pensamento, aí você vai agir direito. Não. A terapia de aceitação e compromisso é, cara, não se preocupa muito sobre como você está interpretando essa situação. Você sabe o que é certo e você pode fazer o que é certo apesar dos pensamentos, certo? Então, o que a gente poderia comparar, né? Uma situação. A paciente tem ansiedade de palco. Antes de entrar no palco para apresentar, vão vir pensamentos na cabeça dela. Eu nunca consigo me apresentar bem. Um exemplo de pensamento. Eu vou me frustrar mais uma vez.
eu sou uma péssima oradora. Se você faz terapia cognitiva ou cognitivo-comportamental, o terapeuta vai instruir você a, nessa hora, debater com os seus pensamentos. Então, eu sou uma péssima oradora. Como é que você entra no debate? Você diz, não, mas teve momentos em que eu senti que eu estava falando em público bem. Teve momentos em que as pessoas falaram que eu era uma ótima oradora. Aí você enfraquece esse pensamento e a ansiedade diminui. Assim que na teoria funciona. Como que alguém que faz terapia de aceitação e compromisso lidaria com essa situação? Os mesmos pensamentos aparecem. Eu sou uma péssima oradora, eu nunca consigo falar em público. A pessoa que faz terapia de aceitação e compromisso tem um foco em deixa que esse pensamento esteja aí. Esse pensamento é só um pensamento. E mesmo esse pensamento estando aí, eu vou subir no palco e eu vou apresentar porque eu sei que é a coisa certa. Porque subir no palco e apresentar tem a ver com o que é importante para mim. Tem a ver com a vida que eu quero construir. Então, eu não vou gastar muita energia tentando empurrar os pensamentos para longe. E assim que eu estiver livre desses pensamentos, fazer alguma coisa? Não. Eu vou permitir que eles estejam ali, reconhecer que meus pensamentos não me controlam e vou fazer a coisa certa apesar dos pensamentos. Tá aí a principal diferença, num exemplo prático, entre quem faz terapia cognitiva e terapia comportamental. Entenderam? E terapia de aceitação e compromisso. Deu para entender? Tainá, a terapia de aceitação e compromisso é mais indicada, eu diria, para pessoas que têm problemas com controle, então elas têm uma necessidade de controle muito alta, né? Inclusive controle sobre os próprios pensamentos. Também é muito indicada para pessoas com transtorno de personalidade, né? Beleza. Mas isso era só uma revisão, tá, galera? E na revisão eu não consigo dar uma descrição detalhada da coisa. Por isso que ao longo do Eureka Club a gente teve várias aulas sobre isso. E olha que interessante. A terapia de aceitação e compromisso é toda baseada em desenvolver flexibilidade psicológica com os clientes. O que é flexibilidade psicológica? É você não travar por causa de coisas que estão acontecendo psicologicamente. Então, você não travar porque tem um pensamento falando que tudo vai dar errado, é flexibilidade psicológica. Porque você consegue perceber que ele está ali, mas a sua atitude não é um resultado daquela tortura. Você está sendo flexível, né? Só que como a gente viu, flexibilidade psicológica, a gente teve uma aula sobre isso, né? Várias aulas. É representada como um hexágono, né? 6 lados, 6 pontas, porque são 6 processos de flexibilidade psicológica que são acompanhados por contraprocessos. Então a gente tem o processo de defusão, que é o processo de se separar dos seus pensamentos, conseguir observar eles como na terceira pessoa. E tem o processo de fusão cognitiva, que é o contrário, que é quando você se mescla com seus pensamentos e a sua opinião sobre a realidade se transforma na realidade para você. Cada um desses 6 processos tem um contraprocesso que é inflexível. Então temos processos flexíveis e inflexíveis que estão listados aí. Ação comprometida, eu como contexto, valores, aceitação. Lembram disso? Oi, Márcia. Beleza, só que você imagina assim, você recebe um paciente novo na sua clínica e você ama terapia de aceitação e compromisso e você quer desenvolver isso com o paciente e aí você fica meio empolgado e tenta explicar isso para ele, que são 6 processos psicológicos com contraprocessos e que é uma questão de ver que o pensamento é uma folha no riacho e se olhar de terceira pessoa e tudo isso forma um hexágono. Às vezes o paciente vai olhar para você e ficar assim, hã? Que? Quando você está trabalhando com uma teoria, né, na psicologia, que baseia a sua prática, e essa teoria ela é tão apaixonante e às vezes técnica como a terapia de aceitação e compromisso, você como terapeuta pode cair naquela armadilha de ficar muito técnico, de falar várias palavras difíceis como
eu como contexto e contato com o momento presente, defusão, fusão cognitiva, condicionamento relacional, e aí você fica com o seu paciente confuso. Em vez de você levar a terapia para frente, que é sempre o objetivo, ter um pouquinho de progresso toda semana, você fica travado porque você fica tentando fazer com que o paciente entenda esse modelo da flexibilidade psicológica, tá? A grande pergunta que aparece é, ok, eu não vou conseguir ensinar para o meu paciente todas essas coisas do hexágono, dos 6 processos e fazer ele ter uma visão do todo da terapia de aceitação e compromisso em uma sessão ou em várias sessões, tá? Eu não quero parecer técnico. 2 ou 3 pesquisadores muito talentosos, que também eram terapeutas, se fizeram essa pergunta, tá? Como é que eu faço para resolver esse problema? Eu quero ter um jeito simples de explicar para o meu paciente como a terapia de aceitação e compromisso funciona, por que ela é importante e já transformar isso numa coisa prática para a terapia. Eu quero matar 20 coelhos com uma cajadada só. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Eles começaram a analisar, ok, o que é a essência da terapia de aceitação e compromisso? O que é a ACT no núcleo duro dela? E a resposta que eles encontraram foi muito boa. Muito boa. E eu já vou contar essa história para vocês. Resposta para vocês. Flexibilidade psicológica e emocional conversam. Fábio, nunca estudei sobre flexibilidade emocional. Não, nunca estudei. Acredito que a flexibilidade psicológica seja até um conceito mais amplo que talvez englobe essa outra flexibilidade que tu está comentando aí. Viu, Fábio? Exatamente, é complexo, tem que trazer as metáforas e não focar tanto no conceito. Você acertou no ponto. Ju, bem-vinda, Ju. A gente está hoje trabalhando uma técnica. E essa técnica é uma técnica bem visual, que dá para desenhar, e é uma técnica muito legal para organizar o caos da sua vida, se a sua vida está meio caótica. Essa técnica é baseada numa terapia chamada terapia de aceitação e compromisso, que é super importante para nós aqui do Eureka. Tá? Então a gente está fazendo essa introdução, mas já vamos entrar na técnica mesmo. Então, bem-vinda a mais uma aula do clube, tá? Eu tô gripado, né? Avisei vocês. Tô aqui me hidratando bastante para a garganta não sofrer. Vamos começar então com a aula. Beleza? É muito legal, porque eles olharam para o processo terapêutico ao longo das sessões. O que acontece ao longo das sessões na terapia de aceitação e compromisso? O que acontece de realmente importante ao longo das sessões? Eu achei isso genial, mas eles olharam para as conversas dos terapeutas, para como as sessões andam, e eles chegaram a duas coisas essenciais. Olha que demais, eles conseguiram reduzir todo um método de terapia a duas coisas essenciais que importam muito no progresso, tá? Na terapia de aceitação e compromisso, a gente está sempre olhando para duas classes de comportamento, dois tipos de comportamento, certo? A gente está sempre olhando para dois tipos de comportamento, comportamentos de agir na direção do que importa e comportamentos que têm a função de fugir de pensamentos e sensações ruins. Isso na psicologia comportamental é o que a gente chama de classes funcionais. Tem nada de muito complexo. É uma classe porque é uma categoria e é funcional porque tem a ver com a função do comportamento. Na ACT a gente trabalha com essas duas classes funcionais, esses dois tipos de comportamento que estão agrupados, né, porque tem a mesma função, o mesmo propósito. Então, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa e para ela dar um feedback negativo, sair para passear com o cachorro e jogar videogame com o primo, são três comportamentos totalmente diferentes, mas eles são da mesma classe funcional, porque tem a ver com agir na direção do que ela valoriza, dos seus valores, do que importa. Eu posso pegar uma pessoa e eu tenho 4 comportamentos. Quebrou um copinho aqui, galera. Fiquem tranquilos. Sem estresse. Posso pegar uma pessoa que tem 3 comportamentos diferentes, ó.
parecem muito diferentes. Ela assiste série, ela come doce até a barriga doer e ela briga com o namorado. Três coisas totalmente diferentes. Se você está filmando com uma câmera, é isso que você vê, três coisas diferentes. Mas as três coisas podem ser agrupadas porque elas têm a função de fugir de pensamentos e sensações ruins, certo? É muito legal, porque assim, quando a gente faz terapia de aceitação e compromisso, a gente está sempre atento com o nosso óculos de terapeuta para buscar essas duas classes de comportamento. Essa atitude da pessoa que ela acabou de me contar é agir na direção do que importa ou é fugir de pensamentos e sensações ruins? Ou é uma terceira classe que não é tão relevante para a terapia? Tá? Por quê? Quando você tem inflexibilidade psicológica, você é rígido psicologicamente, você faz muito mais comportamentos aqui, ó, fugir de pensamentos e sensações ruins, porque você tem essa noção de que para eu fazer a coisa certa, eu preciso estar pensando a coisa certa primeiro. Ou, se eu penso a coisa errada, eu vou fazer a coisa errada. Seus pensamentos e sensações dominam os seus comportamentos. Enquanto que pessoas que têm mais flexibilidade psicológica conseguem agir na direção do que importa mais. Porque apesar da ansiedade, a pessoa vai lá e faz. Apesar do medo, a pessoa vai lá e tem a conversa. Vocês entenderam? Então, muito, muito legal essa redução que eles fizeram. Eles pegaram a terapia de aceitação e compromisso e reduziram a duas coisas. O terapeuta olha para duas classes funcionais de comportamento. Comportamentos que têm a função de agir na direção do que importa, comportamentos que têm a função de fugir de pensamentos e sensações ruins. Legal, né? Isso é menos coisa para o paciente digerir e fica mais fácil de explicar. Perfeito, né? Só que o mais legal é que essa técnica fica mais prática ainda e ela fica mais simples ainda. Vou explicar para vocês e vocês podem, se quiserem, podem fazer na casa de vocês enquanto eu explico, porque eu vou explicar devagar. Para fazer essa técnica precisa só de uma caneta e de uma folha A4, tem que ser meio grande assim, tá? De uma folha A4 e de uma caneta. Só isso que precisa. Perfeito. Vamos começar. Começando do início, as nossas atitudes. Se você está com papel e caneta, tá? Desenhe uma linha no meio do papel. As nossas atitudes têm sempre a função de nos aproximar de algo ou de nos afastar de algo. Fato, né? A gente começa com os fatos. Tudo que a gente faz serve o propósito de se aproximar de alguma coisa, se afastar de alguma coisa, tá? Isso tem a ver com as consequências das nossas atitudes. A consequência de passar tempo com a sua mãe é se aproximar da sua mãe. A consequência de ignorar a sua mãe é se afastar da sua mãe. Simples, né? Os nossos comportamentos servem para se aproximar e se afastar de algo ou alguém na nossa vida. Simples. Nessa linha, a gente vai colocar esses comportamentos de afastamento ou de aproximação, tá? Quem quiser fazer junto, desenha. Tainá falou que as mães piram. Sim. Tainá, minha mãe, se escuta um barulho. Minha mãe escuta um barulho de copo quebrando, ela perde a cabeça. Fica muito braba. E é engraçado que a mãe nem sabe direito por que ela tá braba, né? Mas no fundo é porque o barulho assustou e ela tá com medo. E aí o medo, que é a emoção primária, gera a emoção secundária de raiva. Aí você já aplicou a psicologia com a sua mãe, né? Galera, muito boa noite. Muito boa noite, Zeca, todo mundo que tá aí, que bom que vocês estão juntos. Vocês estão entendendo o que tá rolando até agora? Eu tô aqui ensinando pra galera um exercício de revisão de vida, que serve muito para quando a vida tá meio caótica, para você analisar como você tá andando na direção da vida que você quer ou para longe da vida do que você quer, tá? Então, beleza. Primeiro, a gente pega uma folha de papel, faz uma linha horizontal que representa comportamentos que se aproximam, que servem para a gente se aproximar de alguma coisa ou se afastar de outra. O que vai ser a nossa linha vertical? Porque é uma matriz, né? É um gráfico. A nossa linha vertical tem a ver com as experiências, tá?
Nós, seres humanos, temos experiências que são dos cinco sentidos, ou seja, tocar, ver, mexer, jogar um esporte. A gente tem experiências que são assim, mão na massa, ou seja, experiências que todo mundo pode ver, experiências que eu posso filmar. Olha ali, a pessoa está batendo em outra. Olha ali, a pessoa está assistindo o filme. Existem essas experiências e também existem experiências mais internas, que só eu posso observar. Por exemplo, a sensação de estar triste. Você não consegue filmar a tristeza de alguém. Você pode até filmar a expressão corporal, você pode filmar as coisas que a pessoa faz quando está triste, mas a experiência de tristeza que a pessoa sente no corpo, só ela consegue observar. Outra coisa que só a própria pessoa consegue observar são os seus próprios pensamentos. Então isso vai lá mais para o internos, tá? Perfeito. Então na vida, a gente se aproxima e se afasta de coisas. E o que a gente tem na vida são coisas mais dos cinco sentidos, que uma câmera consegue ver, e coisas mais internas que só a gente consegue observar. Ok. Não está muito claro ainda, mas vai ficar bem mais claro daqui a pouco, que a gente vai começar a preencher a tabela, a matriz, tá? A linha horizontal e a vertical se cruzam aqui, e aí vem a última pergunta que é, ok, quem é essa pessoa que consegue perceber quando um comportamento serve para aproximar? Quem é essa pessoa que consegue perceber quando o comportamento serve para afastar? Quem é essa pessoa que consegue saber se uma experiência é mais sensorial ou essa experiência mais interna? Quem é essa pessoa que decide? Você sabe, né? Você respondeu. Sou eu. Sim, é você. Por isso que a gente põe um olhinho ali. Você que observa, né? O seu eu observador. Existe uma parte de você que consegue se separar disso e observar, né? E essa parte está no centro. Ela consegue observar e sentir qual é a sensação de ir na direção da coisa certa, ou de se afastar da coisa certa, ou de se afastar da coisa ruim. Você está ali no meio. Eu observando. Beleza, gente. Galera que chegou tarde, não se preocupem porque vai dar ainda para fazer. Vamos começar a preencher essa folha e vocês vão entender logo, logo o que significa tudo isso. Primeira coisa que a gente vai começar a preencher é esse quadrante aqui, inferior direito. Ali onde está escrito o título, você vai responder a pergunta: quem ou o que é importante para você? É exatamente essa pergunta que você tem que responder. Nesse quadrante aqui vão ficar as coisas que são importantes para você e as pessoas que são importantes para você. Vou pegar uma pessoa que respondeu e dar o exemplo. Ó. Meu esposo, meu filho, minha amiga Carol, a igreja, a saúde do meu corpo, ser honesta e trabalhadora. No quadrante inferior direito é isso que a gente vai colocar. Quem ou o que é importante para nós. Tá? Você poderia botar assim, escreva aqui os seus valores. Só que você já viu, né? Valores são uma base da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, mas que fica meio abstrato quando você fala a palavra valores. Quando você fala a palavra valores, muita gente pensa em coisas muito abstratas. Honestidade, alegria, paz de espírito. Quando no fundo o que a gente quer saber é quem ou o que você valoriza. É importante para você. O que importa para você? Então a gente usa a linguagem mais leiga possível. E a pessoa coloca as coisas que importam para ela naquele quadrante. Por que a pessoa coloca as coisas que importam para ela ali? Internas e aproximar. Por quê? Valores são coisas que você sente, né? Você sente que uma coisa é importante para você. E só você sabe o que é importante para você. Então, é uma coisa mais interna do que externa. Né? Você tem os seus valores e você, numa autorreflexão, descobre quais eles são. O que importa para você? É uma pergunta de feeling interno. E está em aproximar porque a gente supõe que se uma coisa é importante para você, significa que você necessariamente quer se aproximar dela, quer ir em direção a ela.
Beleza? Então, seguindo essa lógica da nossa matriz, coisas mais internas das quais você quer se aproximar são os seus valores, o que importa para você. Não se apega muito na lógica técnica da coisa, você vai entender, tá? Então, beleza, você tem lá o desenho na sua folha 4, desenho na sua folha 4, e naquele cantinho tem quem ou o que importa para você, cara. É isso, são os seus valores. Legal. E agora? E a Tainá até falou, né? Agora ficou claro o que são valores para mim, viu? Tainá, que massa, né? Perfeito. A próxima coisa que você vai responder, meu amigo, é o seguinte: o que você faz quando você age na direção do que importa? Interessante, né? Então ali vai estar na linha de cima, porque são coisas que você faz, coisas que podem ser filmadas com uma câmera, coisas observáveis, atitudes. Acima da linha, só atitudes que a gente vai colocar. Então você pensa assim, tá? Olha para aquele cantinho aqui, olhei para o cantinho, eu gosto de todas essas coisas. O que eu faço que eu faço para chegar mais próximo dessas coisas, geralmente? Né? Quando que eu me sinto indo na direção do meu esposo, do meu filho, de ter mais saúde do meu corpo, de ser mais honesta, de trabalhar duro? Que comportamentos meus me aproximam do que importa? Essa é a pergunta. E aí a pessoa pode fazer uma lista. Passear com o marido no finde, ir no culto com a Carol, jogar videogame com o filho, fazer uma crítica construtiva, ir na academia, fazer hora extra. Tá? São alguns exemplos. E qual é a lógica aqui? Quando a pessoa passeia com o marido no finde, é um comportamento que aproxima ela de algo que importa para ela, que é o marido. Quando você vai na academia, para ela, para essa paciente, ir na academia aproxima ela da saúde do corpo dela, de ter um corpo saudável. Então você primeiro olha para esse lado direito todo da tabela aqui. O que importa para mim? E o que eu faço para ir na direção do que importa para mim? E aí aqui nesse canto que você vai fazer uma lista de atitudes, não necessariamente você vai listar só as atitudes que você já faz e que você sempre faz e que já são seu hábito. Não, pô. Não é para você falar da sua rotina. Talvez faça muito tempo que essa minha paciente não faça uma crítica construtiva. Mas ela colocou ali. Por quê? Porque ela sabe que quando ela faz uma crítica construtiva, mesmo que assim, ó, demora, ela faz uma crítica a cada 2 meses, ela vai na direção de ser honesta. Então, não pensa, não fica travado quando você for fazer esse exercício só nas coisas que você faz todo dia, mas foca em coisas até que você já fez. Pô, quando que eu fui honesto e foi muito bom? Ah, quando eu fui naquele restaurante e reclamei da comida de um jeito gentil. Pô, vou colocar ali. Entende? Não foca só no que você já faz. Foca também em comportamentos que podem estar em baixa frequência, em frequência menor do que você gostaria, tá? Perfeito. Agora a gente já tem todo o lado direito da tabela preenchido. O que a gente faz agora? Isso é interessante. A gente vai... Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai agora para o lado esquerdo da tabela. Certo? Beleza. Será que eu mudo aqui? Não, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou diminuir minha cabecinha. Não, eu vou para cá, ó. Pronto. Faz sentido isso? Faz. Beleza. Agora eu vou para aquele lado ali da tabela. Ok? Tranquilo. Primeira coisa que eu faço é preencher o quadrante inferior esquerdo. O que eu vou colocar ali? Sensações e pensamentos que te incomodam ou te torturam. Faz sentido? Por quê? Porque é interno, tá abaixo da linha, né? É interno. Só você sabe, né, que pensamentos você tem, que sensações você tem no seu corpo. E só você sabe se elas te incomodam ou não. Então você é aquele olhinho ali, você é o olhinho, você consegue olhar para todos os quadrantes. Né? Só você sabe que sensações e pensamentos te incomodam e te torturam. Tá? Antes de eu revelar o que essa paciente disse, pensa aí na sua casa. Que sensações e pensamentos que te incomodam ou te torturam? Você, aluno que está assistindo agora.
Não precisa me comentar aqui, tá? Quero que você pense só. Beleza, você já pensou um pouquinho. O que essa paciente disse? Eu sou uma péssima esposa. É um pensamento que ela tem bastante, que incomoda ela. Eu tô prestes a ser demitida. É um medo que ela tem. Pensamento que aparece. Quando são pensamentos, a gente coloca, né, em aspas, porque é como se você estivesse citando a sua mente. A sensação ali de tédio, a sensação de ansiedade e o medo de ser abandonada são todas experiências internas, ou seja, que só ela consegue observar e que ela não gosta, que torturam ela, que são desagradáveis. Então a gente coloca do lado esquerdo porque ela quer se afastar dessas coisas e a gente coloca embaixo porque são coisas internas. Certo? Perfeito. Perfeito. Acho que ficou fácil de entender, né, galera? Essa técnica é super fácil, é super frutífera. Então, assim, não vai ser difícil para vocês entenderem. Agora a gente chega na última parte, no último quadrante da nossa matriz. Certo? Tainá, pode sim. Pode sim. Eu colocaria irritação. Irritação por causa do barulho. Não o barulho, porque o barulho não é uma coisa interna, o barulho é uma coisa externa. Mas a irritação que você tem é interna, tá? Beleza. A gente chega no último quadrante que é o que você faz para abafar eles ou fugir deles, tá? Deles, o que é deles? O que é eles? São essas coisas ali embaixo. Quando você está com o pensamento de que você é uma péssima esposa, quando você está com o pensamento de estar prestes a ser demitida, quando você sente ansiedade, o que você faz para abafar essa ansiedade, para fugir dessa ansiedade? O que você faz? Dá uma refletida. Nem sempre os pacientes conseguem dar uma resposta direta para isso, tá? Mas é importantíssimo você ter consciência, tá? Isso aqui está na área dos 5 sentidos, ou seja, o que você faz para abafar eles ou fugir deles tem que ser comportamentos que são observáveis, que poderiam ser filmados com uma câmera, entendeu? Tem que ser algo que possa ser filmado, algo que possa ser observável, porque não é interno, é externo, é dos 5 sentidos, é do fazer, é do tocar, é do ir de um lugar para o outro, falar tal coisa, mandar tal mensagem, são coisas que poderiam ser filmadas. O que você faz para abafar ou fugir dessas experiências aqui de baixo, tá? Essa paciente aqui respondeu uma lista de 5 coisas. Ela disse: eu fico emburrada com meu marido quando eu tô com medo de ser abandonada. Então eu uso essa forma de pedir atenção para ele. Então eu tenho medo de ser abandonada, eu fico emburrada e aí ele me dá muita atenção e o medo de ser abandonada some. Eu faço hora extra, porque quando eu tenho medo de estar sendo demitida, eu tento ficar o máximo possível no escritório para que o meu chefe veja que eu estou ali e o meu medo de ser demitida diminua. Quando eu tenho tédio, eu faço maratona de séries. Por quê? Porque aí o tédio vai embora. Quando eu tenho ansiedade, né, eu bebo durante a semana, porque eu percebo que quando eu bebo a ansiedade some um pouquinho, tá? Beleza. O que a gente está vendo aqui é a função de, de um conjunto de comportamentos. Ó, esses comportamentos aqui, aqui no canto, ó, esses comportamentos têm a função de abafar ou fugir dessas sensações aqui embaixo. Enquanto isso, esses comportamentos aqui, passear com o marido no culto, têm a função de ir na direção dessas coisas aqui. Beleza, né? Se você terminou de preencher tudo isso, você terminou de fazer a atividade da matriz da ACT. Só que, claro, que isso é apenas o começo. Você simplesmente terminou a parte mais básica, porque essa técnica aqui
E ela se espalha por todo tipo de desenho e de técnica que você imaginar. Tem loop, tem círculo. Ela fica mais complexa, mas isso aqui é o básico, tá? Logo na sequência, o terapeuta faz essa pergunta para você. Se você tivesse que escolher entre a vida 1 e a vida 1 é uma vida em que você está constantemente emburrada, fazendo hora extra, bebendo durante a semana, fazendo maratona de série. Você vive em função de não sofrer por causa dessas coisas de dentro. A função da sua vida é fugir de experiências ruins que você está sentindo dentro do seu corpo. Você quer viver a vida 1 ou você quer viver a vida 2? E a vida 2 é a vida em que você faz coisas com o objetivo de ir na direção dos seus valores. Qual dessas duas vidas você quer viver? E a gente não faz o paciente burro, a gente pergunta isso com sinceridade, mas sim, mais de 99,9% dos pacientes dizem: pô, eu quero viver a vida 2. Se só tem essas duas opções, né? Eu quero viver a vida 2. Né? E aí, essa é uma das partes mais legais da terapia, porque você acabou de receber verbalmente um comprometimento do seu paciente em desenvolver flexibilidade psicológica. What? Como que a gente chegou em flexibilidade psicológica? Pensa só. Isso aqui são os seus valores. Ali em cima são as atitudes que fazem com que você vá em direção aos seus valores. Quando você diz que você quer viver a vida 2 e não a vida 1, você está dizendo que você tem a capacidade de, apesar de todas essas coisas desagradáveis que acontecem ali, fazer o que importa para ir em direção aos seus valores. E isso é 100% flexibilidade psicológica. Todos os conceitos da flexibilidade psicológica estão dentro desse exercício. Só que de um jeito tão intuitivo que fica fácil de explicar. Depois que a gente faz esse exercício com os pacientes, é muito comum que a gente comece a usar como um atalho, como uma gíria, a palavra 1 e a palavra 2. Então, pô, esse comportamento do fim de semana foi 1 ou foi 2? E por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente está atrás daquilo que estava lá na aula, das classes funcionais. O que a gente está vendo aqui nessa tabela é a vida 1 são comportamentos que têm a função de fugir de coisas ruins dentro da pele, coisas ruins que você sente ou pensa. E a vida 2 é a classe de comportamentos que tem como função ir em direção às coisas que importam. E era exatamente isso, vocês lembram? Que era a essência da terapia de aceitação e compromisso que os pesquisadores lá encontraram. Então, num exercício simplíssimo de fazer uma lista, de analisar a sua vida, você explicou basicamente tudo da flexibilidade psicológica. Aquele olhinho no meio é o eu que observa, uma parte da flexibilidade psicológica. O fato de que você se compromete a viver a vida 2 é a ação comprometida dentro da ACT. O fato de que você consegue fazer aquilo ali, apesar dos pensamentos negativos, é um comprometimento com a desfusão. Então é muito legal. Porque com um exercício simples você explicou um monte de coisa. Tá? E a partir daí o que acontece? O que acontece é que vocês começam a olhar em como aumentar a frequência e a intensidade desses comportamentos do tipo 2. Né? Primeiro, o mais legal é você criou agora uma linguagem para se comunicar com o seu terapeuta, com o seu paciente. Você pode agora dizer 1 ou 2 e ele vai entender na hora. Pô, esse comportamento no fim de semana foi 1 ou foi 2? Você ligar para sua namorada no fim de semana, quando você estava mal, foi 1 ou foi 2? Ah, foi mais 2 do que 1. Você cria essa linguagem muito legal e que dá um foco para o tratamento. Agora, o foco do tratamento é você ter mais comportamentos 2 na sua vida. É isso. Você acabou de explicar classes funcionais de comportamento para o seu paciente com um desenho. Vou fazer uma revisãozinha básica, tá? 3 pontos. A sua vida mudar depende de você ter mais atitudes do tipo 2. Óbvio. Tá? E tudo começa com você ter consciência de quais atitudes são tipo 1 e quais atitudes são do tipo 2. Por isso que é importante ter uma dedicação boa na hora que você for fazer, né? Esse exercício na sua vida, pegar a folha A4 e fazer.
Outra, você não precisa abafar coisas ruins de dentro para fazer a coisa certa fora. Isso é uma das coisas mais legais. Você olha aqui e não tem nenhuma dependência. Passear com o marido no finde não depende de você estar sentindo medo de ser abandonada. Não depende. Porque passear com o marido no finde está intimamente conectado com o valor, com o que é importante para você, que é o seu marido. Essa é a única conexão necessária. Diferente de alguns outros métodos de terapia, a gente não acredita que você tem que fazer o seu pensamento ir embora primeiro e depois fazer a coisa certa. A gente coloca em colunas separadas, porque mesmo com um pensamento horrível e pessimista, você pode ir lá e ir na academia. Uma coisa que ninguém comentou, mas é importante é fazer hora extra tá nas duas colunas, vocês viram? Fazer hora extra é uma coisa que aproxima a pessoa de trabalhar duro, mas também fazer hora extra é uma coisa que ajuda a pessoa a aliviar o medo de ser demitida. Como que a gente vai saber se é um ou se é dois? Pelo contexto. A gente vai perguntar para a pessoa, tá, quando você fez hora extra na sexta-feira, o que você acha? Foi um ou foi dois? Ah, eu acho que foi um porque eu tive aquele medo de ser abandonado. Então, toda vez que você faz o mesmo comportamento, mas ele serve para aproximar a sua vida daquela vida um, você tem que ficar ligado. Quando é para a vida 2, tem que ficar ligado também. Mas você criou toda uma linguagem nova de se relacionar com o seu comportamento. Legal, né? E por fim, uma mesma atitude pode ter a função 1 e a função 2, que foi justamente o que eu acabei de explicar para vocês. Tem tudo a ver com a função, aquelas duas ideias centrais que a gente trouxe lá no início. Essa aqui, ó. Só existem duas coisas que importam na terapia. Olhar para quando você está indo na direção que importa e olhar para quando você está fugindo de pensamentos e sensações ruins. Para quando você está indo na direção da vida 2 ou da vida 1. A gente começou com essa ideia mega simples, deu uma abstraída aqui, desenhada, e saiu com um exercício super top. Tá bom, gente? Tarefa de casa, óbvio, é fazer a sua própria matriz da ACT. Espero que a galera tenha ficado animada para fazer a sua matriz. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Alguma dúvida antes de eu ir embora? O que vocês acharam da aula de hoje, galera? Espero os feedbacks de vocês. Eu agora vou para casa, depois da aula. Vou tentar descansar bastante por causa da minha gripe. Bom, Tainá, que bom que você gostou bastante. Eu também gostei bastante, passou rápido para mim. Eu acho essa técnica super útil. Desculpa se em algum momento eu fui meio repetitivo, às vezes eu acabo sendo meio repetitivo para bater muito no mesmo ponto. E Tainá, existem, eu acho que submatrizes, tá? Tem que ver no livro, mas eu acho que tem todo tipo de variação que você... Todo tipo de variação que você imaginar tem, porque é todo um método. Essa matriz da ACT, ela não é só uma técnica, ela é todo um método. Mesmo assim, ela baseia, tipo, ela pode basear uma terapia de 50 sessões só nessa matriz. Que legal que foi uma luz pro caos aí, Zeca. Que legal, Nath, que deu para praticar. E Nath, como é que ficou a sua matriz? Você teve algum insight, alguma revelação aí depois de ter feito? Gostei disso. Gostei mesmo. Tranquilo, Zeca. Não esquece mesmo de fazer a matriz, hein? A matriz é muito legal, ela organiza a vida. Então tá. Gente, Tainá, se você lê em inglês, procura lá ACT Matrix, que é o nome dessa técnica. Procura aí no Google e você vai achar um monte de coisa, tá? Para alimentar a sua curiosidade. Beijão, gente. Quero dedicar um beijo especial para Tainá, Márcia, Nete, Zeca, Natália, Ju, que estava acompanhando ao vivo. E para você também, que está reassistindo a aula, tá? Beijão!
Tchau, tchau, gente. Até a próxima.